Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é um vídeo extremamente importante, o vídeo mais importante da semana porque é de Breaking News. Hoje tivemos reunião do Fed e ele decidiu manter os juros como estão, mas deixou o mercado sem respostas claras sobre o que vem pela frente. Só que se prestarmos atenção nas falas do Powell, a gente consegue extrair algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Além disso, aqui no Brasil também tivemos a reunião do cupom, que aumentou os juros em 0,5%. Mais uma vez o Brasil batendo recordes aí, só que na renda fixa, sendo mais uma vez o país dos rentistas e um país de altíssimo risco para aqueles que querem empreender, pegar empréstimos, etc, E assim, nesse período de decisão, o dólar voltou a subir um pouco contra o real. Bom, é com esse cenário de incerteza que eu vou te mostrar o seguinte: o que mudou com relação ao Federal Reserve e o que ele espera que vai acontecer nas próximas semanas e meses, principalmente com relação a tarifas que vai influenciar corte de juros, que afeta os mercados de risco, mercados voláteis, Segundo, como isso vai impactar o Bitcoin e o mercado cripto nos próximos meses. E depois, como eu me posicionaria nesse cenário de incerteza, tirando conclusões do cenário atual, e eu vou falar o que eu estou fazendo com a minha carteira. Então quem não ficar até o final é doido, porque tem muita coisa importante nesse vídeo. Por isso eu só peço o seu like, se inscreva no canal também se você não é inscrito e ative o sininho, e já deixa aí nos comentários o seguinte: Powell, ele vai fazer as pazes com Trump, Pra quem está acompanhando isso daqui, vê que um fica falando mal do outro, um fica brigando com o outro, principalmente o Trump fazendo tweets aí, falando que o Powell está atrasado, O Powell, não entendam mal, é o Powell está atrasado, e daí o Jeremy Powell fica na defensiva, Então está uma briga aí interessante. Comenta aí, você acha que vai acabar essa briga? Mas já puxando aqui os dados sobre o Brasil, O Banco Central ele subiu em 0,5 pontos bases aqui, a taxa Selic aqui no Brasil, e as tarifas têm ditado aí o mercado, principalmente nos Estados Unidos, mas influenciam o mercado global, porque as tarifas sim estão tendo impacto já com a China, As negociações com a China, e nós tivemos aquela pausa de 90 dias, e mais ou menos daqui 60 dias as tarifas vão voltar para geral. Se não tiver nenhuma negociação, o impacto vai ser enorme, globalmente. Já vimos o impacto no PIB americano, que veio bem negativo nesse primeiro trimestre, e também o impacto na China. A China está sofrendo com as tarifas também, e eles estão perdendo aquele poder de barganha. Eu vou mostrar para vocês isso daqui. Mas Brasil segue sendo o país dos rentistas, Dólar volta a se recuperar. Quem comprou o dólar lá naquela semana que eu falei que ele tinha corrigido bem, e sempre que temos correções do dólar, são bons momentos de comprar. Mas se nós seguirmos aí nesse cenário de desconfiança com a economia americana, ainda pode ser que o real se aprecie contra o dólar, mas qualquer correção e dólar abaixo de R$6 é sempre muito barato e muito bom de comprar. Isso na minha opinião, não é nenhuma recomendação, é claro. Agora com relação ao mercado cripto, Por hora, o Bitcoin está ali no 0 a 0, nas últimas 24 horas ele até teve uma leve alta de 2%, o Ethereum teve uma pequena alta de 1,2%, e ali o Tether vem ganhando um pouco mais de valor em market cap, A gente ignora as oscilações porque é uma stablecoin, mas ele vem ganhando um pouco mais de valor em market cap, ou seja, as pessoas estão só aguardando um cenário um pouquinho melhor, para voltar a aplicar em ativos de maior risco, principalmente sair do Tether aqui para Bitcoin, de USDC para Bitcoin. Por hora, o mercado cripto segue muito resiliente, principalmente o Bitcoin aqui sendo destaque, se mantendo ali em 96, 95, 97 mil, porque ali é uma região de resistência muito importante. Puxando o gráfico, no curto prazo, o Bitcoin se mantém em uma bela estrutura de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, está numa belíssima estrutura de alta, um canal de alta aqui, está acima das médias, todas as médias estão apontando para cima, ótimo sinal. Tivemos cruzamento aqui da média de curto prazo sobre a EMA de 21 semanas, que é uma média de um prazo um pouquinho maior. Geralmente isso antecipa um movimento de alta mais explosiva. Então eu ainda me mantenho bem posicionado em Bitcoin, ele está ali mais ou menos 70% da minha carteira. Hoje o Bitcoin representa mais ou menos isso na minha carteira, e a minha exposição da carteira é 90% no mercado cripto, e eu tenho um pouco em mercado americano, o restante, ali 5% em mercado americano e 5% mais ou menos em renda fixa. Então está assim meu posicionamento, e só assim você já consegue ler nas entrelinhas em qual cenário eu acredito mais, Eu estou acreditando ainda em continuação de alta, principalmente do mercado cripto, por hora, por enquanto. Então, no curtíssimo prazo, o Bitcoin está preso dentro deste caixote aqui, dentro deste retângulo, e é normal, antes do movimento mais explosivo de rompimento de topo, ou um movimento mais explosivo para baixo, para depois ele romper ali em cima, vocês vão ver que pode acontecer isso, é normal ele lateralizar, Então, essa é uma região extremamente importante, é uma resistência muito forte, porque foi o que separou a gente, de altas para baixas, Foi este suporte que agora é uma resistência muito forte. Lá no futuro, essa resistência aqui volta a se tornar um suporte muito forte, mas por enquanto o Bitcoin segue muito saudável. Já o Ethereum, se eu puxar aqui a segunda maior cripto do mercado, ainda está muito fraco, segue abaixo das médias, todas as médias estão apontando para baixo, e o Ethereum ainda não demonstrou nenhuma força de compra. Ele está
está passando por um processo de atualização agora, já vou mostrar mais pra frente, mas ele ainda está muito fraco. Enquanto isso, o dólar segue em sua tendência de queda, agora ele está um pouco mais lateral. O mercado de altcoins está tendo um leve recuo agora, é natural, né? Depois dessa início de alta aqui, ó, entregou uma alta de 25%, é normal ter um recuo aí de 6% dentro do valor total, né? Do total, isso dentro do total 3, né? Tem altcoins que já subiram bem, que recuaram mais, tem altcoins que estão estagnadas e não caíram muito, também não subiram muito. Então, por enquanto, nós ainda estamos num cenário que podemos ter uma reversão disso daqui e uma pequena janela em que as altcoins se valorizam mais do que o Bitcoin, mas por hora ainda está bem difícil de acontecer, tá? Só que estamos aí entre 8 e 80, ou vai ou racha, né? Pode ser que aqui seja o início, né, da reversão do mercado de altcoins. Vamos seguir acompanhando, lembra bastante de gerenciamento de risco nas altcoins, porque elas são bem mais arriscadas. Agora sobre as falas do Fed, sobre a reunião de hoje, né? O que se destaca foi esta frase aqui, wait and see. O Powell, né, adora esperar para ver. Então ele está esperando para ver o que vai acontecer. Os destaques, né, dessa reunião foram: o Fed manteve juros e acredita estar no tempo certo aí de manutenção dos juros e corte de juros, né? Ele não acha que está atrasado, como o Trump já falou, e alguns dados indicam que eles estão um pouco atrasados sim, mas na visão deles, eles não estão atrasados. O Fed está aguardando as tarifas para cortar os juros, então as tarifas realmente estão fazendo bastante preço no mercado, influenciando muito aí as decisões do mercado e do Fed, né, que impactam o restante do mercado, e as tarifas estão afetando a tomada de decisão do Fed. Faltam aí mais ou menos 62 dias para as tarifas voltarem. Para quem se lembra, o Trump fez uma pausa de 90 dias nas tarifas e manteve apenas na China. Já vimos um impacto enorme aí só com relação à China. Mas imagine quando essas tarifas voltarem para todo mundo. Aí o negócio pode ser um pouco pior. É claro que tudo incerto, pode ser que o Trump já volte atrás, nós não sabemos. O governo dele vem sendo marcado por isso, né? Muita instabilidade nas decisões, não tem nenhuma previsibilidade. Já no caso das políticas do Fed, a gente tem bastante previsibilidade. Todo mundo já sabia que não teria cortes nessa reunião, e na próxima o mercado também não está esperando muitos cortes, como vocês vão ver em breve. Coisas que se destacaram aqui do nosso NPC aqui, o Jeremy Powell. O presidente do Fed, Powell, foi questionado se seria apropriado que o Fed cortasse as taxas em qualquer momento de 2025. A resposta dele foi a seguinte: há casos em que sim, seria apropriado cortar as taxas, mas há casos em que não seria. Ou seja, o cara só fugiu da pergunta, né? Isso nos sinaliza, né, olhando nas entrelinhas, que o Fed pode não cortar em nenhum momento juros em 2025. Ou seja, pode ter 0 cortes nas taxas em 2025 se as tarifas se manterem persistentes. Tudo depende das tarifas agora. Além disso, o Powell falou que não vamos fazer nenhum progresso nas metas que eles tinham deste ano, principalmente para a inflação, metas de cortar juros, talvez, né? Não é uma meta do Fed, mas isso entraria nesse bolo, se as tarifas permanecerem. Então, esse é o maior problema. Se essas tarifas, depois dos 90 dias, não houver nenhuma negociação delas, né, que eu acho um pouco difícil, porque ela impacta bastante o mercado global, não só Estados Unidos, mas vários outros países. Se elas permanecerem, esse seria o pior cenário possível, um cenário de um mercado muito mais lateral, não com altas muito fortes, e talvez ainda um mercado que fique nesse marasmo de baixa por mais tempo, assim como foi o ano passado. Além disso, o Powell também falou que o pedido do presidente Trump, né, para que o Fed corte os juros, não está afetando nada o trabalho deles. Então isso não afeta nada o que eles fazem de trabalho, porque quem está acompanhando a briga aí dos dois, vê o Trump falando toda hora: o Powell está atrasado, o Banco Central está atrasado, já deveriam estar cortando juros. E por enquanto o Powell não está. Mas uma coisa que é engraçada é que é contraditório a política que o Trump está adotando com uma política que precisa de corte de juros, porque se ele ficar mantendo esse negócio de tarifas, vai ser difícil para o Powell cortar juros. Para auxiliar esse cenário de corte de juros, o melhor seria que o Trump negociasse para baixo as tarifas, né? E não mantesse como estão. Outra coisa que se destacou, né, é a incerteza dos caras, né? Então eles têm aí anos e anos de experiência de mercado, têm inúmeras formações, e o maior meme é o seguinte, né, que mesmo com tudo isso eles não fazem ideia do que fazer. Há tanta coisa que não sabemos que estamos em uma boa posição para esperar para ver. Então ele repetiu isso várias e várias vezes hoje, que eles querem esperar para ver. Basicamente isso mostra que eles não fazem ideia do que fazer. Porque de um lado, eles têm dados que mostram que eles sim precisam cortar juros, mas as tarifas problematizam bastante essa questão do corte de juros. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento no calendário agora é não só a reunião do Fed, mas com o fim daquele prazo de 90 dias das tarifas do Trump, né? E o fim está ali marcado para o dia 8 de julho. Então está chegando já muito próximo disso. Faltam mais ou menos 63 dias para esse dia aqui. Vai ser um dia muito importante,
né, dependendo de como estiver a situação das tarifas, pode ser um dia ruim para o mercado no geral, né? Pode ser um mês bem ruim, julho aqui. E quem sabe, talvez isso daqui seja o início de uma correção maior, né? E talvez o início de um bear market se essas tarifas não se resolverem, não melhorar o cenário das tarifas. Aí, dia 30, nós temos a reunião também pós-tarifas. Então, essa daqui talvez seja a reunião mais importante do ano, né? Não vai ter tanto tempo assim para as tarifas agirem, mas o Powell já vai ter aí alguns dados que são semanais, né? Dados semanais. Então, ele tem o dado desta semana, do início das tarifas, desta semana e o desta semana. Então, ele vai ter alguns dados para falar aí a questão das tarifas em andamento, né? Porque agora as tarifas foram pausadas, só a China está com as tarifas agora. Só que o Powell também falou na reunião e deu um indício, né, na sessão de perguntas e respostas que as tarifas vão afetar aí o planejamento deles por um ano. Então, se as tarifas se manterem, vai ter mais ou menos uma distorção aí de tudo que a gente esperava para os próximos meses e anos em um ano, porque as tarifas são inflacionárias, a inflação não está muito bem ainda nos Estados Unidos e isso pode piorar a inflação, o que vai atrasar o corte de juros. E esse seria o pior cenário para nós. Então, por hora, nesta reunião, os juros ficaram como estão, não teve nenhum corte. A próxima reunião, o mercado esperava corte de 0,25, mas agora isso diminuiu bastante, ó. Apenas 24% do mercado acredita num corte de 0,25. A maior parte aqui já acredita em manutenção dos juros na próxima reunião. Mas na reunião do dia 30/7, que é aquela que eu mencionei, né, pós-tarifas, aí já tem um mercado mais dividido, com 54% acreditando no primeiro corte aqui, quase 15% acreditando em um corte de 0,5%, mas ainda existe aqui 30% acreditando em manutenção dos juros. Essa vai ser uma reunião bem crítica e a reunião aqui do dia 17/9 também vai ser bem crítica porque vai ser pós-pausa das tarifas. Então essas duas são as mais importantes do ano, na minha opinião. Os dados mais preocupantes e que dão indícios de que o Fed está atrasado sim para cortar juros são esses aqui, ó, PIB dos Estados Unidos, mas aí o Powell falou que o PIB foi afetado principalmente por conta das tarifas e pela antecipação das importações, justamente por conta das tarifas, né? Então empresas anteciparam importações para não pegar a fase das tarifas e isso afetou negativamente o PIB, né? Que veio em menos 0,3%. Foi o pior dado de PIB aí desde 2020. Outra coisa importante é que na reunião passada o Fed tinha falado que estaria encerrando o QT por agora, né? Na metade do ano. Ainda não chegamos na metade do ano de fato, mas ele estaria diminuindo o ritmo aí do QT, né? Da retirada de liquidez da economia global. Por hora, ainda seguimos em um ritmo de retirada de liquidez. Isso fica muito claro pela curva aqui do balanço do Fed, né? E ainda segue em queda. Aqui é um ritmo de QE, que é o Quantitative Easing, e aqui é um ritmo de QT, onde ele está retirando liquidez. Aqui ele estava adicionando liquidez naquele período crítico de 2020 até 2022. Ele também falou algumas coisas sobre isso, né? De que eles estimularam por muito tempo a economia e isso gerou um grande prejuízo agora. Ou seja, eles estavam atrasados aqui já para parar o estímulo econômico e parar de imprimir dinheiro. E agora parece que eles estão atrasados de novo para voltar a cortar juros, né? E diminuir aí o ritmo do QT. Nesta semana também saiu isso daqui. Aí o pessoal já falou, não, o Fed vai voltar a imprimir dinheiro, já está imprimindo dinheiro. Mas na verdade não foi bem isso que aconteceu. Sim, teve uma injeção de mais ou menos 40 bi aí na economia, mas não é nada relevante, não é nada relacionado à impressão monetária, porque não faz nenhum sentido o Fed ele estar imprimindo dinheiro em um cenário de juros mais altos. Está rolando aí a teoria de que o Fed está fazendo uma impressão monetária às cegas, por baixo dos panos, né? Nos bastidores, sem ninguém ver. Só que isso não faz sentido nenhum porque os juros estão altos. Então qualquer estímulo que eles façam agora, com juros altos, né? Ele seria anulado. Então não faz nenhum sentido isso. Mas sim, a gente teve essa, digamos que injeção, mas não é uma injeção de liquidez, né? Mas teve isso sim. Outra coisa, né? Que o Fed sabe que é um problema e sim pode indicar que eles estão atrasados para cortar juros é a dívida americana, que tem o vencimento aí de vários contratos para agora, né, 2025, e isso dá mais ou menos 9,2 trilhões de dólares que vão ser refinanciados. O refinanciamento é igual quando você vai pegar o financiamento de um carro, de um apartamento, porque existem juros, e os juros são baseados nos juros da economia, né? No caso deles, os juros estão ali mais ou menos em 4,5, chega até a 5%, né, desse novo refinanciamento, e a média antiga do financiamento era de 2%, ou seja, mais do que dobrou aí só com esses juros mais altos. Por isso que o Trump quer cortar os juros. Só que com essa tarifa inflacionária das tarifas é um problema. E essa pequena diferença aí de 2,5% a 3%, né, no refinanciamento, vai gerar um custo adicional aí de 230 bilhões de dólares, só por conta de alguns números. Então por isso que é importante acompanhar essa questão de corte de juros, de reunião do Fed, que afeta diretamente o mercado. Com tudo isso que vimos, temos alguns cenários, né? O pior cenário é este daqui.
a inflação ela volta a subir e a taxa de desemprego aumenta. Isso daqui colocaria a economia americana numa situação crítica, que é o cenário de estagflação, porque de um lado o Fed vai perder se ele cortar juros e do outro ele perde também se ele manter os juros altos. Juros altos vão desestimular a economia, ou seja, vai aumentar o desemprego e as pessoas passam a gastar menos e isso faz uma desaceleração na economia. Juros baixos vão estimular a economia de novo, só que a inflação vai voltar a subir. Então esse é o pior cenário. Por enquanto não está em estagflação, mas tem alguns indícios que a economia americana está se encaminhando para isso. Temos que esperar aí a questão das tarifas, porque elas serão cruciais para esse cenário de estagflação ou não, porque pode ser que semana que vem o Trump renegocie as dívidas ali com a China e aí tudo se resolve. Então as tarifas elas continuam em ponto de indecisão, esse também é um problema. Se continuar nessa indecisão, não ter nenhuma negociação até o final dos 90 dias, as tarifas vão afetar bastante aí os próximos cortes de juros. Tem um sinal do mercado que é muito importante, que costuma antecipar aí movimentos de alta e de baixa. E agora, mais uma vez, este é um sinal que está indicando que estamos numa direção de alta, que é basicamente o aumento da liquidez global. Então a China está prestes a fazer negociações aí das tarifas com os Estados Unidos e nós já vimos o impacto aí, tanto no PIB americano nesse primeiro trimestre, quanto no PMI chinês, que veio abaixo do esperado e veio negativo, que foi consequência das tarifas do Donald Trump. E em véspera aí de acordos comerciais sobre tarifas, a China ela fez uma injeção de liquidez e criou um estímulo monetário, né? Isso aconteceu agora nesta semana. Basicamente, isso gera aquele aumento de liquidez global. Podemos ver, né, o efeito tarifas do Trump aqui, ó, no crescimento de serviços na China, que teve o menor nível em 7 meses, justamente por conta das tarifas. Então, esse é um dos motivos da China, né, que estava já fazendo estímulos monetários, agora aumentar a intensidade nesses estímulos. De terça para quarta-feira, né, tivemos alguns rumores aí sobre quando que vai ser a negociação da China com os Estados Unidos. Então, temos alguns jornais falando que as negociações comerciais com a China vão começar ali na sexta-feira, né? Já está tendo problemas de importação e exportação, os dois países estão enfrentando problemas justamente por conta das tarifas. Temos aí uma diminuição na importação e na exportação de ambos os países. Temos farpas aí dos dois lados. Estados Unidos, às vezes vem algumas farpas para a China, da China vem para os Estados Unidos, mas em breve nós vamos ver aí um andamento nessas negociações. É isso que o mercado quer ver. Hoje, o secretário do Tesouro americano, ele disse que as negociações comerciais com a China, elas vão começar no sábado. Então, alguns jornais falaram na sexta-feira. Tivemos vindo do próprio secretário do Tesouro que as negociações começariam neste sábado, só que um problema aí que o mercado não gostou, né? Tanto é que o S&P 500 trouxe uma leve correção logo depois dessas falas do Bessent, que disse que as negociações comerciais com a China não estão nada avançadas. Na verdade, estão no início. Então, o mercado já esperava que tinha algum avanço, apesar de não ter nada oficial, né? Às vezes o Trump falava que já estava em negociação com a China, aí a China negava que eles estavam em negociação, ficava nesse vai e vem aí, de um fala uma coisa e o outro desmente o outro, aí o outro fala uma coisa e o outro desmente também, mas de forma oficial parece que as negociações estão muito frias e no início, então não tem nada concreto e nada certo, então o mercado não gostou muito disso. Claro que essa não é nenhuma correção muito grave, né? O pior, como eu falei das tarifas, eu acredito que já tenha passado, agora a tendência é ir melhorando aos poucos. Então por enquanto nós temos que aguardar aí as próximas semanas para saber o desfecho dessa novela. Por hora, a base monetária da China, ela vem crescendo, né? Ainda mais com esses estímulos que eles vêm fazendo nos últimos meses. Agora foi um estímulo sobre corte de juros da China. Então a base monetária da China, ela vem subindo, né? Principalmente aqui, ó, desde agosto, que começou o início da alta nessa base monetária, e setembro, outubro, novembro, dezembro, nós temos um aumento nessa base monetária, né? Março foi o recorde aqui da base monetária chinesa. E agora foi anunciado aí cortes em 50 basis points, né? Reduzir a taxa de política também em 10 basis points. Então uma série aí de estímulos econômicos vindo por parte do governo chinês, principalmente em resposta à questão das tarifas dos Estados Unidos. E vocês sabem, né, que mercado de risco geralmente tem uma forte correlação com M2, um aumento de liquidez global. Como a China é uma das maiores potências do mundo, né, com aumento de liquidez lá no país, ela afeta diretamente o aumento de liquidez no mundo, né? Assim como a liquidez dos Estados Unidos também é muito importante. É por isso que estamos acompanhando sempre as decisões do Fed e elas são muito importantes para o mercado. E pegando aqui a correlação do Bitcoin com o próprio M2, a liquidez global, se nós sobrepormos o gráfico, né, porque ele tem um delay mais ou menos. Quando o M2 ele começa a subir, leva uns 70, 90 dias para o Bitcoin responder a esse M2. E quando o M2 cai, a mesma coisa, de 70 a 90 dias para ter uma resposta no preço do Bitcoin. Então, tirando de certa forma esse delay, né, e sobrepondo os gráficos, nós vemos claramente que nos meses em que o M2
M2 segue subindo, consequentemente nós temos meses de alta no Bitcoin futuramente, né? Aqui está sobreposto, lembrando disso, né? Mas essa correlação é muito importante. E meses em que o M2 vem caindo, vem seguidos de meses de queda no Bitcoin. Agora nós vemos o M2 em uma alta bem forte, né? Como podemos ver aqui neste gráfico. E seguindo esta liquidez, né? O Bitcoin já era para estar valendo ali em torno de 125 a 133 mil dólares por unidade. Então agora nós já temos muito mais liquidez no mundo que na época que o Bitcoin bateu 109 mil dólares, né? Que a liquidez estava mais ou menos aqui no seu topo. Então esse é um movimento muito bonito, é um movimento muito interessante para nós que investimos em Bitcoin e também em ativos de risco. E a principal causa nessa alta do M2 é este gráfico aqui do DXY, que é o gráfico do dólar, né, contra uma cesta de outras moedas. E nós vemos que o dólar vem caindo aos poucos, né, sendo esse sim um dos planos do Donald Trump, né, desvalorizar o dólar para que a dívida americana fique mais barato para se pagar. Desvalorizar o dólar para estimular corte de juros para que a dívida americana fique mais barata de se pagar. Então vemos claramente que com queda do dólar nós temos alta na liquidez global, alta no M2. Por isso também que queda no dólar é bem importante para a alta no Bitcoin. Antes de mostrar o que é mais importante, se você quer investir em Bitcoin de maneira segura, ter aí a isenção de 35 mil reais por mês, né, com lucro, né, na declaração do imposto de renda, nas regras do imposto de renda, você pode utilizar a corretora que eu utilizo para comprar Bitcoin, que é a Crypto.com. Ela é uma corretora que existe há vários anos no mercado, já passou pelo bear market e é considerada uma das mais seguras que existem hoje e é uma das maiores, né? Está ali entre top 3, top 4 das maiores corretoras do planeta hoje. Se você quiser conhecer a plataforma e abrir conta lá e utilizar ela para comprar e vender suas criptos, né? Eu vou deixar um link aqui embaixo e você também pode escanear o QR Code. E eu não sei você, mas eu estou atolado de Bitcoin e provavelmente no futuro nós estaremos vendendo aí para institucionais e para os governos, porque o interesse deles está aumentando cada vez mais. Hoje tivemos duas coisas muito importantes. A primeira é essa outra empresa listada na Nasdaq, né, em bolsa de valores, que basicamente vai ser mais uma daquelas empresas que vai incluir o Bitcoin em sua tesouraria, sendo essa uma empresa de gestão de ativos e ela tem ali aproximadamente 2 bilhões de dólares em ativos. Então ela, meus amigos, está fazendo aquela estratégia da MicroStrategy, né? E logo após esse anúncio, né, na abertura de hoje do mercado, a empresa subiu apenas 176% só no dia de hoje. Aí quando eu peguei aqui a barra, né, do gráfico diário, e a barra veio muito forte, né, já estava com 256% de alta em apenas um dia, logo depois de anunciar essa fusão e a adoção do Bitcoin em sua tesouraria. Outras empresas que estão seguindo isso e mostrando para o institucional que é muito benéfico, que seus investidores gostaram, é a própria Melius aqui no Brasil. Peguei aqui no último mês, né, desde o anúncio lá de que eles teriam Bitcoin em suas reservas, ela já subiu 132%. Claro que ela não está em topo histórico, mas isso daqui mostra uma recuperação muito forte daquela empresa, né, do cashback. Outra empresa nessa mesma linha, né, a Cantor, mais uma que anunciou essa adoção de Bitcoin na tesouraria da empresa e desde o anúncio a empresa subiu aproximadamente 450%. Agora ela teve uma leve correção, mas segue ainda num valor muito maior do que desde antes do seu anúncio. A empresa que vem fazendo isso de forma mais agressiva e foi a pioneira nesse tipo de coisa é a MicroStrategy, né? Do ano passado para cá eles mudaram inclusive o logo, né, para Strategy com o símbolo do Bitcoin, um logo laranja, antes era só MicroStrategy, e ela vem se tornando aí a empresa de Bitcoin. Quem compra as ações da MicroStrategy está basicamente investindo em um fundo de Bitcoin, né? Eles pegam empréstimos a juros baixos para comprar Bitcoin, vendem suas ações também para comprar Bitcoin e vem fazendo essa estratégia desde 2020 que vem sendo muito assertiva, porque o preço médio da MicroStrategy está abaixo do valor de mercado do Bitcoin e vem sendo um trade aí do século. Isso é aquilo que eu venho falando nas últimas semanas. As empresas públicas de capital aberto estão vendo o Bitcoin com bons olhos, né? A tendência é de mais empresas começarem a fazer esse movimento que vai gerar uma maior adoção de Bitcoin e isso gera maior demanda. Com maior demanda e com a escassez do Bitcoin, naturalmente o preço da moeda vai subir no médio e longo prazo. Por isso que eu falei, aqueles que têm Bitcoins como eu e você e compraram antes das empresas, provavelmente estarão vendendo para elas lá na frente no futuro. É claro que a gente só vende para comprar depois no bear market mais barato, né? Não tô falando que vai vender Bitcoin e ficar sem Bitcoin. Só que além do institucional e das empresas de capital aberto, né? Temos aqui estados, países, né? Os Estados Unidos começou com o negócio de adoção de Bitcoin, já tínhamos El Salvador, alguns países da África também que utilizavam Bitcoin como uma moeda
moeda local. E hoje também saiu, né? New Hampshire, outro estado americano, pode ter até 5% do seu tesouro estadual em Bitcoin. Então, pensando em proporções, o estado americano, ele tem muito dinheiro. 5% já representa um bom volume comprador em Bitcoin, se eles realmente fizerem as compras e colocarem 5%. Provavelmente eles vão fazer isso aos poucos, né? Mas é mais uma coisa que mostra maior demanda por Bitcoin vindo agora por países, né? Nesse caso é o estado americano. Então tem lá a foto deles, né? New Hampshire se torna o primeiro estado dos Estados Unidos a aprovar uma reserva de Bitcoin. Isso é interessante porque se acompanharmos estados que têm mentalidade parecida com New Hampshire, provavelmente vão fazer a mesma coisa se isso daqui for um sucesso aqui no estado, né? Vamos ter que dar um tempo para ver como é que vai sair essa adoção. Agora indo para os destaques dessa semana, né? O Ethereum finalmente, né? Vamos mandar um aplauso aqui para ele. Finalmente ele atualizou. Então ele tem a atualização Pectra que começou a rodar agora. Por enquanto ainda não refletiu em nada nos preços da cripto, mas o mercado geralmente ele espera para ver, né, qual que vai ser o impacto dessa atualização. Vai mudar alguma coisa ou não? Então o Ethereum ainda segue bem fraco, abaixo das médias aqui no gráfico, né? Ele teve essa recuperação aí de mais ou menos 35% do fundo da queda até aqui, só que desde o dia 23 de abril ele segue lateral e está esperando alguma decisão, principalmente do Bitcoin, para ver para qual lado ele vai. Ainda o Ethereum está fraco, quem segurou o Ethereum perdeu o Bitcoin ao longo do período, né? Vamos ver aí como que vai ser a reação das próximas semanas, mas esse padrão fraco do Ethereum não é bonito, tá? Porque mostra que não tem muito interesse comprador e tem mais interesse comprador no Bitcoin, tanto é que o Bitcoin segue aqui acima de todas as médias, né? E em plena tendência de alta, enquanto o Ethereum ainda está muito fraco. Outro grande destaque agora vem para o Google e também para a Apple, né? Vocês viram aí no último vídeo que eu mostrei que elas estavam enfrentando problemas. As Big Techs estão com problemas. Algumas relacionadas a IA, outras com outras concorrentes que vêm crescendo bastante. E as ações da Google, né, só no dia de hoje já teve uma queda de mais ou menos 9%, né? Ainda não fechou o dia. Na hora de gravação não tivemos o fechamento semanal, ainda tem reunião do Fed. Isso daqui pode aumentar ou até ele pode apresentar um recuo. Mas geralmente esse tipo de correção mais forte em grandes empresas, né, como Google, Apple, Microsoft, Facebook, né, que é a Meta, estão sendo oportunidades de entrada. Então aqueles que gostam de investir em ações americanas e grandes empresas, né, estão tendo aí oportunidade de entrada nessas Big Techs. E qual que foi o problema aí da queda das ações do Google? É que a Apple, ela está estudando implementar busca por IA no Safari, porque hoje a Apple, ela possui um acordo aí com o Google, né, com as buscas do Safari e o Google, mas pode ser que esse acordo se encerre, né, e aí as ações e por isso a gente está tendo um desconto aí de praticamente 10% nas ações do Google. Google é uma empresa gigantesca, tem muito caixa e pode fazer negociações, então a gente tem que ver ainda o desenrolar dessa história. Outro destaque foi o GTA 6, né? Ou só pro ano que vem, então vocês vão ter bastante tempo para fazer dinheiro, para comprar o PS5 Pro, para depois comprar o jogo que aparentemente não vai ser muito barato. Vão ter bastante tempo aí para fazer grana aqui no bull market, para lá em 2026 ter dinheiro de sobra para comprar GTA e jogar o jogo até zerar. Mas geralmente o estúdio de desenvolvimento, a Rockstar, que é da Take-Two, uma empresa listada em bolsa de valores, fazem esse tipo de coisa. Eles anunciam para uma data, eles atrasam uma vez, eles atrasam até mais vezes, né? Aconteceu isso com GTA V, aconteceu com Red Dead Redemption 2 e mais uma vez com GTA. Eles falaram que iam lançar esse ano, aí colocaram para abril do ano que vem e pode ser que eles ainda adiem mais uma vez para setembro do ano que vem. Isso afetaria de certa forma no curto prazo as ações da Take-Two, mas se a gente puxar um desempenho das ações aí no médio e longo prazo, né, repare que desde o lançamento do GTA V em setembro de 2013, a ação em um pouco mais de 10 anos entregou uma alta de 1.157%. Então, esse tipo de empresa aqui, ó, em vésperas de lançamento, tem sido uma empresa interessante. Se a gente puxar o gráfico aqui, ó, até a véspera do lançamento, como ela foi adiando o lançamento do jogo, as ações tiveram correções, né? Elas foram corrigindo quanto mais eles adiavam o jogo. E foi nesse período que eles adiaram jogos que foram bons momentos de se posicionar nesse tipo de empresa. Aconteceu isso com Red Dead Redemption 2 também, né? Aqui as ações já tinham entregado uma boa alta, né? Que foi toda a lucratividade, principalmente do jogo do GTA V. Aqui a gente teve uma correção durante a fase de lançamento do Red Dead, porque no início não atendeu algumas expectativas dos investidores, aí tivemos essa correção. Também era um ano aqui de correção da Bolsa de Valores. É um ano que o Bitcoin corrigiu também mais de 52% neste período, mas depois também quem investiu aqui pegou uma ótima valorização. E agora, mais uma vez, né, principalmente no ano que vem, eu ficaria atento a esse tipo de ação para pensar em posicionar, principalmente depois, né, que a gente foi realizando lucros aqui em Bitcoin e também nas altcoins. Então fiquem atentos porque pode
pode ser que nos próximos 10 anos a empresa entregue mais uma vez uma boa alta aí de 800, 1000%, se esse jogo aqui for um sucesso, que provavelmente será. Provavelmente a internet vai parar aqui com esse jogo ano que vem. Um último destaque foi esse, ó, o Trump ele vai revogar as restrições globais à exportação de chips. Quem vai se beneficiar com isso? Nvidia, que estava num processo de correção, e só com essa decisão eles vão ganhar muito dinheiro, porque eles estavam com restrição ali no governo Biden, né? O Biden que colocou essa restrição às exportações de chip. Mas com isso, né, podemos ver essa barra gigantesca compradora aqui nas ações da Nvidia, e elas podem voltar a subir novamente. Com isso, além da Nvidia, o mercado cripto também é beneficiado. Geralmente a Render tem um pouco de correlação com a Nvidia, e existem algumas criptos aí que tem alguma correlação com as ações de tecnologia. Então, se a gente tem alta nas ações de tecnologia, também a tendência é ter alta em algumas altcoins. Por enquanto, aqui no gráfico, ó, do topo até o fundo, a Nvidia ela chegou a cair 43%, ou seja, teve um desconto enorme em suas ações, só que ela já fez uma retomada de alta, né? Está tentando fazer um pivô de retomada de alta, e por hora ainda tem um desconto de 23% desde o topo da Nvidia. Mas essa costuma ser uma ação muito promissora no longo prazo, né? Que está relacionada a inovações como IA, ela estava relacionada à mineração também, ela tende a caminhar junto com aquilo que vem para o futuro. Às vezes a gente ainda nem sabe qual vai ser a tecnologia e muitas vezes vai estar atrelado à Nvidia, por isso que ela tende a ser uma ação que performa bem no longo prazo, mas é bem volátil. Mas agora, com tudo isso que eu falei, o que fazer, né? Sempre tenha caixa, por hora a gente ainda precisa ter caixa porque o cenário ainda é de incerteza, pode ser que a gente tenha mais oportunidades pela frente, principalmente ali de julho em diante, pode ser que com a volta das tarifas, se não houver nenhuma negociação, a gente tenha mais desconto em ativos de risco, de novo, né? A gente tem outra correção, pode ser até no Bitcoin, pode ser aí no mercado de ações americanos de novo, a gente tenha mais correções, tudo depende aí da questão das tarifas. Então tenha caixa para oportunidade. Se o Bitcoin ele recuar aí para 89 mil, 92 mil dólares, que é onde tem ainda liquidez, né? Tem mais liquidez ali na região dos 91 mil, 92 mil dólares, e tem ainda bastante liquidez aqui em cima também. Então, em breve, a gente pode ver um movimento aí de violinada, de liquidação bilateral, onde liquida os apostadores aí de alta e liquida os apostadores de baixa, para depois seguir a sua direção, que na minha opinião é de alta. Mas de qualquer forma, para aqueles que querem se posicionar no curto prazo, esses são os melhores preços aí para DCA. Número 2, aproveite o timing de mercado. Use essa narrativa macro de incerteza a seu favor. Geralmente, quando existe incerteza no mercado, os preços dos ativos de risco, eles estão descontados, porque naturalmente sim existe um risco maior de se posicionar. Mas quem toma esse risco um pouquinho maior geralmente é mais bem recompensado. É só ver aqueles que compraram junto com a gente lá na região dos 78 mil dólares do Bitcoin nas fases aí piores do mercado dessas últimas semanas. Já está com uma alta de quase 20%. Então quem aproveita incertezas, medo, né, para se posicionar, costuma colher bons frutos. Tanto o macro, que está com incerteza, mais o institucional, que segue com compras aí de Bitcoin, nós temos aí uma narrativa muito boa para a alta do Bitcoin nas próximas semanas. Nós temos uma narrativa muito boa para a alta do Bitcoin nas próximas semanas, mesmo com esse cenário de incerteza. Número 3, sempre mantenha a calma e o pessimismo de forma realista, né? Não fique muito otimista nem muito pessimista com o mercado. O ideal é sempre buscar do realista para o otimista. Então, ficar entre esse meio termo aí. Evite o medo. Correções são oportunidades no RSI de 4 horas e sobrevendido. Tem algumas altcoins para aqueles que querem se posicionar que já estão em região de sobrevenda. Lembra, faça o gerenciamento de risco se você for se posicionar. Eu me posicionei de certa forma aí no mercado de altcoins, em poucas altcoins e com uma posição não muito relevante da carteira, porque sim, a gente pode ter um prazo de alta das altcoins dentro dos próximos 60 dias mais ou menos, né? Antes dessa questão da volta das tarifas. Então, por hora, eu sigo muito otimista com o mercado. E eu acredito que nos próximos dias nós vamos voltar a ter um movimento mais direcional, tá? Assim como foi o movimento das últimas semanas, que é mais de alta do que o movimento de baixa. Então eu acredito que o Bitcoin está só lateralizando, ele pode fazer uma liquidação bilateral, mas para depois, provavelmente semana que vem, voltar a subir. Ele já pode voltar a subir nesse final de semana, mas é sempre bom pensar em um prazo um pouco maior e não criar tanta expectativa assim, e ter paciência. No mais é isso, duplas. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você acompanhar as atualizações do mercado, não só de cripto, mas também do mercado global. Agora eu deixo esse vídeo para você assistir agora e eu não me despeço porque eu te espero lá.